Opa, beleza? Aqui é o Thiago, hoje eu vou estar falando aí da lib retrofit, né? Vou tentar mostrar vários exemplos aí, inclusive enviando uma imagem, ok? Uma não, três imagens de tipos diferentes para o servidor. Aqui está o retrofit. Se você não sabe, o retrofit é uma lib que foi criada pela Square, que já é bem famosa aí no open source, principalmente Android e Java, ok? Pela quantidade de coisas que eles já fizeram, uma bem popular é o retrofit e o Picasso, ok? Eu não vou estar mostrando como é que eu vou baixar a imagem com retrofit, porque não vale a pena. A gente tem o Picasso, que é do próprio Square, e tem um Fresco também, certo? Que são, o Picasso eu não fiz vídeo, mas o Fresco eu já fiz. Enfim, vamos para o que interessa, o nosso projetinho, ok? Só um detalhe, eu vou deixar o link desse blog aí. Esse blog aqui é muito bom, ok? Na verdade é um blog que é parte de uma empresa. E aqui tem uma explicação muito boa, apesar de eu estar cobrindo boa parte aqui no vídeo. Vamos então para o nosso projeto, né? Aqui está a nossa parte PHP, ok? Eu vou vir verificando o que a gente vai estar fazendo, mostrando aqui no PHP o que está acontecendo e implementando o código lá no Android, no projeto Android. No Android eu vou implementar o código, eu não vou deixar pronto, porque eu percebi que muita gente teve dificuldade na série de GCM, né? De push message, por causa que eu deixei o código pronto e vim explicando. Então eu vou voltar ao modelo antigo de vir digitando, enfim. A primeira coisa, você vai lá no seu manifest, aliás, e coloca permissão. Eu tenho que fazer um vídeo falando sobre o novo modelo de trabalho de permissão, beleza? Mas enfim, por hora vai utilizando assim, coloca aí internet, né, no seu manifest, e no seu app level, ok, nesse Gradle aqui, você coloca o Square Retrofit Beta 2 e o Convert JSON Beta 2. Esses dois não são o que a gente vai estar utilizando. Okay? Mesmo estando no beta, tá funcionando show de bola. O que a gente vai estar utilizando aqui é o Retrofit 2, okay? Que é o mais atual. Beleza, vamos começar o seguinte, vamos criar, tá vendo que tem os pacotes vazios, na verdade tem um pacote vazio, aqui está o nosso domínio do problema. Eu tentei fazer o espelho do que a gente tem lá no nosso servidor, ok? No nosso PHP, tá aqui o domínio do problema, tá aqui a classe, enfim, vamos ver aqui, car. O car tem, eu tentei fazer de um jeito também que ficasse objeto dentro de objeto para não ficar fácil, né, daquela forma de utilizar string inteiro, enfim, e dar o passe sem problema, porque eu tive problema quando eu coloquei objeto dentro de objeto, então eu tive que criar um deserialize que eu vou ter que criar, que eu vou criar aqui, vou mostrar como utilizá-lo. Então temos o car, que tem o name, o path, ele herda de object, que tem o name, o path image. O path image a gente nunca vai utilizar, eu coloquei aqui só de didática mesmo. Ok. Tem objetos brand e engine. Vamos lá para o brand. Não tem nada, ele herda de name, ele vai ter o path image e o name também. E o engine que não herda de ninguém. E tem aí horses, força, o ano, né, e os cavalos do motor, certo? Isso tudo dentro de car, ok? Nosso primeiro exemplo que a gente vai ter que estar pegando os dados, né? A gente vai estar pegando dados desse controlador aqui, control luxury car, esse camarada aqui. Ele não tem nenhum filtro, nenhum if else, a gente vai fazer só essa chamada aqui para estar mostrando como é que a gente muda o path do retrofit, da URL do retrofit, que a gente vai estar utilizando o retrofit lá no Android, ok? E ele vai criar um engine, depois vai criar um brand, depois vai colocar os dois criando um car, colocar os dois dentro do car, certo? E aí sim eu vou mandar via JSON, sempre JSON, você pode utilizar string, mas eu vou utilizar sempre JSON, ok? Porque eu não utilizo string, então não vou mostrar uma coisa que eu não utilizo. O JSON é mais eficiente em formas de capturar os dados, a gente não precisa dar split, nada disso, ok? Então car, certo? Apontando para o nosso objeto car, e então criando o JSON e enviando o objeto JSON lá para o nosso cliente, nosso Android. Vamos voltar no Android, como é que a gente utiliza o retrofit? Já acertamos aqui a permissão e o compile, né, os dois compiles. Vamos criar aqui uma classe, uma interface, aliás, chamada car API, certo? Aqui interface, ok? E o nosso primeiro meta aqui, que vai ser nossa assinatura de meta aqui, vai ser uma que vai chamar aquele Luxury Car, certo? Vamos voltar aqui, você vai ver que eu já tenho minha API, o URL base, né, que a gente chama, setado aqui. Eu vou vir aqui e vou criar aqui call, note como é que é a assinatura. Vou colocar car, certo? Vou importar aqui logo o car. Vou botar o call também, que é do retrofit. E eu vou chamar aqui o get luxury car. Aqui eu vou fazer a chamada utilizando get retrofit, certo? E aqui eu teria que colocar o caminho relativo, o path, que se a gente for para ser utilizado junto com a nossa URL. Ou então
ok? Colocar a nossa URL base toda aqui, por completo. Eu vou fazer o seguinte, chegou aqui, até aqui, eu tenho que entrar em package, depois em controller, e depois no controller correto. Eu vou colocar aqui package, ctrl, que é o folder de controllers, e então, como vai ser dinâmico, controller car. Mas da onde vai vir esse valor? Vai vir daqui, ó. A gente coloca arroba, como a gente quer utilizar para modificar o path, coloca path, e aí o mesmo nome, você pode colocar quantos você quiser, certo? Aqui controle, car, vou colocar string ctrl, certo? Já é o suficiente para a gente, essa chamada aqui. Quando a gente vem no main activity, se você notar, se a gente voltar aqui, a gente vai ter um objeto dentro do outro, né? Então, eu tive um problema quando fiz isso. Eu vou ter que construir aqui um de serializer, ok? Que já está até construído aqui, mas eu vou destruir, que eu esqueci de apagar, e vou construir novamente. Delete. Para a gente ver do zero como é que faz. Então vem aqui, útil, Java Class, car deserializer. É classe mesmo. E eu vim aqui, eu acho que eu escrevi serializer errado. Então deixa assim, depois eu corrijo. Extends, ou implements, perdão. Implements JSON deserializer. E aqui no genérico eu vou colocar object. E ele vai pedir para implementar alguns métodos, na verdade é um só, que é o deserializer. Ok? E o que a gente vai fazer é o seguinte, esse camarada aqui, a gente vai construir um novo JSON, né, utilizando esse deserializer, e quando os dados chegarem, é por ele que a gente vai passar primeiro. Com isso, a gente vai conseguir obter os objetos que vão estar dentro do nosso objeto car. Ele vai conseguir trabalhar com isso sem problema nenhum, certo? Volta lá no nosso projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai ter um JSON element chamado car, que eu vou receber do nosso, a gente vai utilizar só esse camarada aqui, nosso JSON get as JSON object. Eu vou fazer a seguinte verificação. Eu sempre sei que é um car que vai vir, só que de acordo com o script que eu mandei, às vezes o car vai vir sendo apontado por uma chave chamada car, ou às vezes ele vai vir direto como car, como elemento de um array, por exemplo. Então eu vou ter que fazer a verificação com o nosso script da seguinte forma. Pega esse camarada aqui, na verdade esse camarada aqui, e get, ok? Opa, tem que ser esse daqui. Não, esse daqui é o suficiente. Get car diferente de nulo. Aqui não tá dando, né? Eu tenho que pegar daqui mesmo. Diferente de nulo, correto? Se for diferente de nulo, eu vou mudar aqui e eu vou pegar ele desse valor aqui. Porque nesse caso vai ter uma chave K apontando para o objeto K. Nesse outro caso aqui, que é o mais comum no nosso caso, a gente vai estar trabalhando aqui, ele não vai ter essa chave. Mas em poucas situações ele vai ter. Então vamos fazer isso aqui que a gente não tem nenhuma exception. Chegou aqui, a gente vai ter um new JSON, ok? Ponto to, opa, from JSON, tem o JSON element e a classe que a gente vai estar utilizando. Eu vou colocar aqui o nosso car e o car.class, para ele criar um objeto car. Ok. Nosso serializer está construído, ok? Vou só renomear aqui para não ficar com esse vexame. Rename des. Ok, vamos aqui continuar. Vou construir primeiro aqui um JSON, ok? New, opa, new JSON builder. Register type adapter. No nosso caso, car.class e então new, ok? Car deserializer, certo? E aí sim, create.
Vamos aqui importar o car, o nosso domínio do problema. E aí vamos construir nossa entidade retrofit. 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 Ok? Retrofit.builder. Na verdade é new retrofit.builder. E aí sim eu vou adicionar aqui add convert factory. Vou voltar aqui. A gente tem uma série que a gente pode estar utilizando. Ele dá os nomes aqui, ele dá até as entidades que a gente tem que estar colocando lá no nosso app level, Gradle. Okay? Eu vou estar utilizando o JSON, que é o que eu já conheço, eu sei que é muito bom, mas você tem o Jax, tem o Mosh, e você pode criar o seu personalizado, certo? Tem até para XML. Se você vir aqui, eu já coloquei aqui o nosso, ó, convert JSON, então é ele que a gente vai estar utilizando. Voltando aqui, deixa eu só quebrar aqui para ficar mais legível. JSON convert factory e tem que dar o create. E aí se a gente colocar o nosso JSON aqui, beleza? Vai ficar show de bola, porque ele vai colocar o nosso deserialize sendo utilizado. E aí sim, eu vou colocar aqui o nosso build, ok? E já temos nosso retrofit, agora a gente tem que pegar o nosso cara API. Eu vou colocar aqui cara API, vou chamar de cara API mesmo. Retrofit, create, cara API.class. E agora sim a gente vai fazer a nossa chamada, a primeira chamada vai ser assíncrona, certo? Vou colocar aqui call, que é o retorno que a gente colocou lá, car, certo? Você vai ver que todas as nossas chamadas ou vai ter call, car, ou call list car. Vou chamar só de call, porque eu vou utilizá-la várias vezes. Então, cara API, get luxury car, e coloca aí o nome do nosso controlador que vai ser utilizado. ctrl luxury car.php. Então, como é assíncrono, call enqueue, que é enfileiramento, new callback car. E ele já vai colocar os dois métodos que são chamados aí dentro da thread principal. O que importa pra gente é esse one response. Esse aqui também importa que quando tem erro. Então vou colocar aqui, caso tenha erro, log.i, né? Tag, vou importar o valor aqui. E caso tenha erro nessa chamada aqui, que eu vou colocar um comentário aqui para ajudar aí você que vai assistir, a chamada vai ser luxury car, get luxury, não tem method dessa vez para fazer filtro, ok, beleza, inventado aqui, e a gente vai ter que pegar o carro, vou colocar car C, onde é que vem o valor, né, que vai passar o nosso deserialize, mesmo se não passasse, onde é que sempre vem o valor, é no request, response, aliás, body. Vamos verificar se não é nulo. Ok? E aí sim, eu vou pegar o nosso TV Data. Está lá no nosso layout. Set test. Usar um pouco do HTML. From HTML. Ok? E eu vou colocar model cc.getName. Vou colocar brand. Primeiro um BR. Brand. c.getBrand. GetName. E aí o motor. BR. Engine. c.getEngine. Get força. Ok, né? Se der tudo certo, ele vai passar aqui. E a gente vai estar pegando o nosso carro desse controlador aqui. Bom, teoricamente isso vamos testar para ver se vai dar tudo certo. Recapitulando aqui. Correto aqui, para trocar dinâmico. Beleza.
Tá. Já deu uma exception. Que foi, vamos ver aqui se a gente consegue corrigir rapidinho. Base URL required, eu esqueci de colocar o URL base aqui, ó. Base URL, API. Sem isso não funciona. E a gente pode executar novamente. Tá lá, ZT06, Cadillac, motor, né? Opa, que é exatamente o que a gente tem aqui. Que é motor 4.9, Cadillac ZT06. Beleza, agora a gente vai utilizar esse controlador aqui. A ideia foi mostrar aqui, essa dinamicidade aqui, né? No path. Mas agora a gente vai usar sempre o controlador do carro normal. Vamos vir aqui. E o nosso próximo exemplo, né? Daqui a pouco eu explico o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso. Na verdade, de primeira você já entende que eu estava fazendo o teste com o get, com o post, eu estou verificando qual que tem valor e pego o correto, certo? Esse SG aqui é de super global, uma variável minha, ok? O primeiro aqui é obter um carro, certo? É exatamente o que a gente fez aqui, só que ele vai ter o method, ok? Na requisição. Então, enfim, vamos fazer aqui, mas eu já vou adiantar logo e vou colocar obter vários carros, ok? Vamos setar logo no Android, daqui a pouco a gente volta e explica os dois logo. Então eu vou vir aqui, evitar a fadiga, vou colocar dessa forma, vou vir aqui e vou criar mais duas assinaturas. Dessa vez utilizando o post, ok? E o nosso controlador, deixa eu importar aqui, padrão. Beleza. E aqui eu vou utilizar o form URL encode, que vai mandar já em UTF-8 pra gente. E aqui é field. Ok? Nesse caso aqui vai ser get one car. Ainda continua com call car, ok? E aqui vai ser method. Beleza. A gente vai estar requisitando nesse primeiro aqui. Ele vai fazer a mesma coisa, retornar o carro, e o segundo aqui vai retornar vários carros dentro de uma lista. Volto aqui. Vamos fazer o segundo também, que eu só vou enviar o method. Só que agora eu retorno uma lista de carros. Certo? Get many cars. Ok, volta aqui na Activity. One car. Não precisamos mais desse camarada aqui. Beleza. Luxury car, não. Aqui é get one car. E tem que ter só o method que vai ser utilizado. One car. Vai ser utilizado no filtro lá no PHP. A gente chama enfileiramento. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos colocar no logcat, porque a partir de agora vai ser só logcat. Log e tag. Eu vou colocar só o nome do carro, ok? Car. E aí sim, o C, get name. Beleza. Com vários carros, vou botar aqui. Many car. O vacilo que eu dei, esqueci de colocar o erro aqui, caso tenha. Daqui a pouco eu vou mostrar outra vantagem que tem nessa versão 2.0, que é a questão de cancelar, que antes não tinha, abaixo do 2.0, cancelar a requisição. Luxury car. E aí sim, nosso T get message. Volta aqui, mesma coisa para one car. T get message.
E aí para many cars, a mesma coisa, só que aqui a gente vai ter que pegar o nome de todos os carros. Você vai ver que aqui fica mais evidente o que acontece. Aqui a gente ainda vai ter o car, né? Eu digo esse cara aqui sendo setado, se a gente vir aqui, ó, você vê que tem array, car, setando o objeto car, a gente vai acessar por aqui dentro. Porém, nesse outro caso aqui, ele não tem esse car sendo apontado. A gente está montando um array, cria os objetos aqui, ok? Na verdade, nem precisava dessa versão aqui. Deixa eu comentar. Cria os objetos dentro do array, vai colocando dentro do array como elementos, enfim, sem ter uma chave apontando, uma chave car. E aí, nesse caso, a gente vai valer, o que vai valer é essa versão aqui. Ele não entra aqui, não vai ter esse car, vai ser igual ao nulo, certo? Vamos voltar aqui. Fazer a questão do erro. Então, t get message. Beleza. Que é many cars. Ok. Ok, car call. Aqui vai ter que mudar, porque a gente está esperando outro retorno aqui. Get many cars. Vou colocar aqui call list car list, ok, call many cars. E eu vou aproveitar aqui, em vez de fazer dessa forma, eu vou colocar ele como final, porque eu vou fazer essa requisição aqui síncrona, né? Com o enfileiramento é assíncrono, eu vou fazer síncrona. Vou criar uma thread, você pode fazer no async test escolhe, new thread start, e aí já vou colocar o run, ok, beleza, e aí sim já vou colocar o run on thread, new runable, vou colocar um log aqui só informando que deu tudo certo. No caso vai ser many cars, request, ok. Certo? Aliás, a gente vai retornar os carros, né? Vai ter uma lista de carros. Car, many cars. Execute, ok. Body. E aqui eu vou colocar uma lista de carros. Car. List cars. Final. A gente vai ter que colocar dentro de um try, catch. E o que eu poderia colocar aqui dentro, enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar no logcat mesmo. Vou dar um for. Vou colocar car, c, list cars. Claro que eu vou verificar antes se não é nulo. List cars diferente de nulo. E aí sim eu vou passar aqui dentro. Dando log, colocando apenas o nome dos carros. Que vai, enfim, nome de modelo, né? Car C get name. Já é o suficiente pra gente. Essa é uma requisição síncrona, certo? Vou até apagar essa parte aqui. Para obter, no caso, vários carros. Tivemos que criar um novo call. Enfim, vou voltar aqui. E aqui é exatamente o que a gente fez anteriormente, só que agora tem um method, né, um onCar, e aqui também tem um method para separar os scripts que vão ser executados. Aqui eu tenho um array, crio os carros só aqui que tem um randômico, né, no engine. Depois é sempre um brand e model com o índice mais 1. E aí pego o array, dou JSON encode e envio lá para o Android. Né. Vamos executar para ver se vai dar tudo certo.
Caso não, a gente vem corrigindo para ver o que deu de errado. Ok. Bom, aparentemente deu tudo certo. Vamos vir aqui agora para o logcat. Aquele do síncrono, né? Deu certo. Lembrando que tem que ser, mesmo sendo síncrono, a chamada tem que ser feita fora da thread principal. Então tá aí o nome dos carros, modelo, ok? E o outro, né? Deu certo também, só pegamos o nome. Lembrando que o outro ele é printado no test view, então não é esse, não é o mesmo. Então as duas chamadas deram ok, pegamos uma lista, pegamos um objeto, certo? Lembrando que o nosso card serialize foi essencial. Caso isso não tivesse sido realizado, ele não ia ter feito, ia ter dado uma exceção por causa dos objetos aninhados. Enfim, vamos voltar aqui e ver os próximos exemplos. Passamos por esses dois também. Agora a gente tem que, como é que a gente envia um carro, né, para ser salvo? Agora que eu vou ter que explicar por que eu estou fazendo isso daqui também. Né? No caso, eu vou explicar por que eu estou utilizando esse camarada aqui. Vamos enviar um carro para ser salvo. E já vamos logo... vamos enviar um carro primeiro que é um pouco mais polêmico. Depois eu volto com a imagem. Vou vir aqui em cada API, certo? E vou criar, evitar a fadiga, eu vou copiar. Ok? Eu vou colocar... Dessa vez a gente não vai poder utilizar o formula encoded. Vou deixar post, Ctrl K, save car, e vou colocar aqui body, ok? Deixa eu importar o body, porque a gente vai colocar um objeto direto. O objeto vai ser um wrapper request, vou colocar como wrapper request, é esse camarada aqui. O que tem dentro dele? Tem um string que vai ser o method, que vai ser utilizado para filtro lá no nosso PHP, e o objeto que a gente quer salvar, que é um car, ok? Beleza, se você vir aqui no PHP, tem dois folders que estão vazios, a gente vai começar a salvar as coisas neles. No caso, se for txt no debug, se for imagem, vai ser no image. A gente volta aqui, certo? Aqui está o nosso wrapper, nossa chamada aqui, savecar, já foi criada no cara API, para ser utilizado com retrofit. A gente vai voltar aqui, certo? Vamos copiar aqui para evitar a fadiga, já fizemos uma requisição síncrona, né? O assíncrono ele combina mais com o Android por causa da questão do thread principal e tudo mais. Eu só coloquei o síncrono para mostrar por didática mesmo, né? Aqui vai ser save car, só um carro. A gente vai estar utilizando o body, mas eu recomendo que você utilize o JSON, aliás, para transformar esse dado, né, numa string JSON e lá no PHP ou no seu Java, no Python, enfim, você deserializa, você dá one parse, voltando para o objeto, que é até mais fácil e você não precisa de utilizar, por exemplo, no PHP, o HTTP raw post data, esse camarada aqui está depreciado, então o PHP já fala para você não utilizá-lo, né? Só que eu não dei muita ênfase porque utilizando o JSON, a gente não precisa desse cara. E eu vou utilizar o JSON nessa versão aqui, ó, save cars. A gente vai enviar uma lista de carros para ser salvo, ok? Então a gente vai enviar no formato JSON string. Voltando aqui, save car, vou colocar aqui save car, ok? Na verdade, save car não é assim. Eu vou ter que criar um objeto, car. Na verdade, eu vou ter que criar um engine. Vou chamar de e, new, engine. Aí vem cavalos, 425. O ano, vou botar 2015. E o motor, eu vou colocar, 5.9. Brand, vou chamar de b, new brand, ok? Vou botar aqui, já importou. Eu preciso do nome e do path image, que como eu não estou utilizando, vou colocar nulo. Vou colocar Cadillac, não, vou colocar Ferrari dessa vez. Ok, e aí sim eu vou ter o car, chama de C, new car, ok? Vai ter o nome, vou botar Spider, a imagem, vou colocar nulo, o brand, que é o B, e o engine, que é o E. Temos o nosso carro, certo? E a gente vai ter que criar o nosso wrapper. Wrapper request, vou chamar de wrapper request, new, wrapper request. Ele está esperando como parâmetro de entrada aqui o nosso method, que vai ser saveCar. Então, o nosso, carro, certo? Beleza. Agora sim, a gente vem aqui e coloca saveCar.
e só coloco o nosso wrap. Certo? Vamos voltar aqui. A gente vai utilizar o car, a gente não precisa de lista. A gente precisa de um call, certo? Vamos ficar com o car. E outra coisa, quando você está usando o body, você não pode utilizar esse camarada aqui. O body tem que ser com post ou get nessa situação aqui, com essa chamada post. Ou com get. Sem form, sem multipart, ok? Body. Volta aqui. Na verdade, você pode ir testando depois algumas combinações, você vai ver o que funciona e o que não funciona. Aqui eu já estou te mostrando direto que eu já testei e sei que funcionou. Save car, call, ele vai enviar o body, né? E o que vai acontecer é que ele vai enviar todo mundo aqui desse car, né, desse wrap request, com uma string, dentro de uma string JSON no caso. E aí, aqui já está tudo certo, eu não vou precisar desse camarada aqui que eu vou estar salvando, então é irrelevante pra gente. Só para caso tenha algum erro. Beleza. E aí, chegando no PHP, infelizmente a gente consegue acessar a forma que eu gostaria de acessar por esse camarada aqui. Pelo post ele não pega, pelo get ele não pega, enfim. Como eu falei, o problema é que esse camarada é depreciado. Mas eu não chiei muito por causa que tem como enviar via JSON. Então, chegando aqui, eu vou verificar o que acontece. Eu verifico se o post tem dado. Se não tiver, eu pego o get, né? Porque eu vou assumir que foi uma requisição get. Se tiver, eu pego o post. Mas aí eu vou verificar se esse camarada tem algum dado. Se ele tiver algum dado, né? Eu, ao invés de pegar o SG, né? O get ou o post, eu vou pegar ele. Caso ele não tenha, eu vou pegar o que eu já peguei aqui em cima, certo? E aí sim, aqui no Method, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar, né, eu estou falando isso aqui porque as requisições, como está vindo em JSON, algumas vezes elas estavam vindo com essas aspas duplas, e na hora de comparar não estava batendo, porque ela tinha uma aspas dupla para comparar também. Então eu estou tirando aqui, né, isso aqui é um hack code, ok? Para a gente estar limpando os dados e poder aí sim fazer a verificação correta. E aqui acontece o seguinte, nesse caso aqui, ele não vem em array, como ele vem em post e vem em get, ok? E aí eu verifico se ele não for um array, eu dou um JSON decode no nosso global, na CSG, transformando ele em array, em vez de transformar em um objeto. E aí sim eu posso fazer a verificação normal em todos aqui, ok? Nesse caso aqui do savecar, eu vou criar um debug, vou criar um arquivo lá no debug, chamado savecar. Eu estou utilizando um var export, que o var export é o seguinte, quando eu coloco o true aqui, em vez de ele dar o print na tela, ele vai pegar a representação dos dados e vai colocar nessa variável e a gente vai poder printar dentro do arquivo. E aí ele vai vir todo estruturadinho, enfim, no formato JSON, que é o que a gente está enviando para o servidor, certo? E sim, eu estou utilizando esse file, write in file, deixa eu vir aqui, você vai ver que eu coloquei um útil, só para a gente não precisar de toda hora ficar escrevendo esse camarada aqui, certo? Eu posso colocar o tipo, os dados, o nome que vai ser utilizado, enfim. Voltando aqui, eu coloco o nome, o tipo é o W, que eu vou estar sempre sobrescrevendo, e os dados que é o JSON que eu enviei. Lembrando que eu enviei o car e o method dentro do wrap request, e quando eu fizer essa jogada aqui, eu vou conseguir separar o method e o car, ok? Beleza, vamos voltar aqui e vamos executar. Isso vai passar sem problema nenhum. Passou, vamos ver se salvou aqui no PHP. Debug já criou o arquivozinho, save car, e tá lá, Ferrari, né? Todos os nossos dados foram enviados, sem problema, correto? Vamos voltar aqui. O próximo é a imagem, e o header e o card. Eu vou tentar fazer todos logo, depois a gente explicando, né? Pra gente não ter um vídeo muito grande aí. Fazer todos lá no Android, porque aqui já tá pronto. Vamos voltar lá. E o primeiro, né? Se eu não me engano é header. Não, imagem, depois header, depois cars. Volta aqui. No caso de imagem, a gente tem que utilizar o multipart. Vou aqui, multipart, ok? Continua aí com o seu post. E aqui é parte que a gente utiliza. Aqui, deixa eu importar a parte. O primeiro vai ser o nosso method. Vou colocar aqui string, method. O segundo, eu vou estar enviando aqui o nome da imagem, ok? Você pode enviar um monte de coisa junto à imagem, não tem problema. Ainda é part. Opa, é parte.
colocar aqui, aspas duplas, image name, ficar no convenção aí do JSON, string image name, e aí sim eu vou ter aqui parte, que é a parte importante, né, que é a imagem, colocar image binário, request body, ok? Então a gente vai estar enviando uma string, outra string, que é o nome da imagem, e o array de bytes, que vai ser utilizado aí, né, de binários, lá no PHP, para transformar numa imagem. Eu vou estar sempre trabalhando com imagens.png, ok? No formato PNG. Mesmo que eu tenha JPEG e GIF também, sem problema nenhum, ok? Porque o bitmap, na verdade, o que ele tem, né, é um bunch de bytes, enfim, de pixels, então para ele pouco importa qual é o tipo. Né? Você que vai ter que saber trabalhar com isso. E utilizando sempre PNG não tem problema. Né? Ele não vai ter, a gente não vai ter problema de ter imagem corrompida, esse tipo de coisa. Beleza, eu não vou estar tratando o bitmap, mas as imagens vão estar sempre grandonas e com uma qualidade não muito boa. Mas você teria que, no caso, tratar o bitmap, porque que não influencia no envio e recebimento da imagem via retrofit. Então está definido aqui, vamos voltar aqui no Makeactivity e vamos ver como é que a gente vai fazer essa jogada. Eu tenho um método útil aqui, uma classe útil, que vai ajudar a gente a fazer isso. Eu vou vir aqui, vou ter uma string chamada ImageName, né? As minhas imagens, elas estão, eu vou estar utilizando o bytes, porque um array de bytes, porque a gente precisa do bitmap. Então, mesmo utilizando aqui com imagens dentro do meu projeto, você pode utilizar com a imagem que o cara tirou foto, enfim, que veio do SDK dele, e por aí vai. Você transforma em bitmap, né? E aí você transforma em bytes, array de bytes, e coloca no nosso request body e envia utilizando o retrofit. Aliás, esse script aqui é muito mais tranquilo do que aquele outro que eu fiz utilizando o Base64 para enviar uma imagem para o servidor, certo? Então, image name, vou estar utilizando aqui meu binary bytes, que é o meu no caso aí, Get Resource Name, que é o meu útil para esse tipo de algoritmo. O meu context é this, eu preciso do context, que eu vou estar utilizando o Get Resource. E o meu resource, que é r.drawable, eu vou enviar um zip, né, no primeiro teste. Zip, eu vou pegar só o nome, né, desse arquivo. E o outro é um byte array, certo? Eu vou chamar aqui de image binary. E aí, binary bytes, get resource in bytes, contexto, e o resource, mesma coisa. Certo? Vamos abrir ele aqui, né, para entender o que ele faz. Esse é um script pronto que você pode estar utilizando aí. O primeiro aqui é como é que eu pego o nome, né, de um resource, context get resource in try name. Ele vai pegar o nome exatamente sem o formato, ele não traz o formato. Beleza. E aí o resource, get resource in bytes. O que eu vou fazer é o seguinte, é criar o bitmap baseado no meu resource, ok? E aí criar um byte array output stream, colocar os dados no byte array output stream, e aí do stream eu vou criar o meu byte array e retornar ele, certo? Lembrando que eu estou utilizando o bitmap para você utilizar da fonte que você tiver aí, se é um file, se é SDK, enfim, vai ter que transformar no bitmap e dá para você utilizar esse código. Beleza, voltando aqui, a gente tem que criar agora o request body. Request body, vou chamar de request body mesmo. E aí, request body, create, media type, parse. E eu vou colocar aqui, ó, image. Eu vou estar sempre trabalhando com PNG. Se você quiser fazer com vídeo, com áudio, se preocupe aí no caso em transformar então para um array de bytes. Coloca o tipo aí que você quiser utilizar e envia para o seu servidor, beleza? Coloca aqui agora o nosso array de bytes, que é o image binário. E aí sim a nossa chamada, né? Vou tirar esse wrap request que não vai ser utilizado aqui, que é o send image, que eu não defini aqui, eu acho. Tá save car ainda. Send img. Volta aqui, ele está esperando
o method send image, o nome da imagem, image name, e aí sim o nosso request body. A gente não está esperando nada, então vou colocar só send image aqui. Caso tenha algum erro, ok? E se tudo der certo, ele vai ter que colocar uma imagem nesse folder que está vazio, correto? Mas como eu falei que a gente vai adiantar logo fazer, que a gente tem que fazer tudo logo, vamos voltar aqui e ver qual é o próximo exemplo. É o send header. No caso, eu quero modificar os headers que estão sendo enviados. Tem gente que faz autenticação pelo header, né, da requisição. Então, a gente volta aqui, pegar essa chamada aqui. Eu vou colocar, não vai ser multiport, ok? Vai ser format encode, post. O primeiro aqui vai ser um header, ok? Vou colocar aqui mega test, string mega test. Então vou colocar um field que vai ser method e string method. Só para testar mesmo, né? Send header. Beleza. Testar mesmo aí a modificação dos headers. Aqui eu estou modificando o header, né, de uma maneira constante, sempre vai assim. E eu vou mostrar utilizando o interceptor também. Volto aqui e agora eu vou fazer esse último teste aqui, ó, que é o save cars. Volto aqui, tá? Save cars, certo? Não vai ter header dessa vez. Vai ter sim um field, que é o method, e aí vai ter um outro field que vai ser o cars, ok? E vai ser string cars JSON. Então vou fazer a lista virar um JSON. Beleza, deixa assim com o call car. Vai ser tudo assíncrono. Vamos aqui no main activity agora implementar. O do header é um pouco mais puxado da outra maneira que a gente vai colocar uma outra forma também de setar o header, não somente igual está aqui. Mas vale a pena dependendo da dinamicidade que você precisa dos headers, né? Então vou colocar aqui send header request. E para evitar a fadiga, vamos tentar aproveitar o máximo desse cara aqui. Mas primeiro a gente tem que definir interceptor. Interceptor, interceptor, new interceptor. Esse camarada vai ser chamado antes dos dados serem, né, enviados. E aqui a gente precisa desse chain. Eu vou vir aqui, vou criar um request square, ok? É do square ok HTTP, tem que ser do ok HTTP. Request, e aí chain request new builder, ok? E aí eu vou pular aqui add header chave valor. Então eu vou colocar aqui username Thiago, Ctrl D para adiantar nosso lado, password calopsita. E eu vou dar um build, certo? E aqui não é só retornar um request não. Então, chain proceed e aí sim request, né? Só que agora a gente tem que colocar esse interceptor no nosso HTTP client. Ok, HTTP client, ok HTTP client, new ok HTTP client. Aqui não é clone, aqui é set adapter interceptor, não, perdão, aqui é interceptor, e aí sim add interceptor. Deixa eu quebrar aqui, só acho que isso é o suficiente. Quebrar aqui. Ainda ficou faltando um build.
Na verdade, esse cara aqui é separado, dei mole. Né? Vou pegar aqui. Ok, agora sim. Adicionando o nosso interceptor. E a gente vai ter que criar de novo esse retrofit. Cadê o retrofit? Este camarada aqui. A gente vai continuar utilizando o nosso deserializer, né? Só que agora com o client para interceptar o header. Esse interceptor dá para fazer mais coisa com ele, ok? Não é só questão de header não. Não precisa mais declarar, porque já existe, nem aqui. Eu só vou continuar com o meu construtor e client. Vou colocar aqui ok HTTP client. Beleza. E é só chamar nosso header. Send header. Vai ter aqui o mega test. Mega test header. O method vai ser send header. A gente não tem mais dado nenhum, é só para ver a alteração do header mesmo. Ok. Chamada, deixa eu só vir aqui e corrigir. Nossa, é send. Vou colocar esse camarada ali. E teoricamente vai dar tudo certo. Lembrando que a gente tem uma outra aqui já para adiantar nosso lado, que é do save cars. Ok? Vamos voltar aqui e implementá-la. Vamos aproveitar o save car. A gente vai ter uma lista agora, né? Em ambos os casos, lá no PHP, vai ter que ter criado um header.txt lá no debug folder e um cars, né, txt no debug folder. Vamos vir aqui, vamos criar uma lista, uma arraylist de car, chamar de list cars, new arraylist car, opa, não preciso mais de declarar, porque já foi declarado lá em cima, e list cars add car. Como eu sou preguiçoso, vou mudar só o nome do carro. Vem aqui, list cars, vai ser F50, 150. Beleza, adicionamos, né? Em vez de utilizar o body que eu utilizei para enviar um carro só, esse save cars, ele está esperando o method e o outro string que vai ser com new JSON to JSON, ok? Só colocar a nossa lista. E aqui o method é save cars. Beleza. Se der tudo errado, alguma coisa errada aqui, a gente vai ter o erro aqui, certo? Bom, enviamos o header, a gente vai enviar o header e vamos utilizar o mesmo call, né, connection aqui, para utilizar aí no caso, né, mesmo call, não, mesmo cara API, para enviar essa lista de carros. Vamos ver que está tudo certo. Beleza. Voltando aqui no PHP, quando entrar no header, eu vou zerar, né, o arquivo header que já existe, se existe algum aqui, né, vou criar um zerado em cima dele e depois eu vou adicionando, né, concatenando tudo que tem no header que chegou na nova requisição. Só para mostrar o que a gente tem no header. E no caso do cars, eu vou fazer a mesma coisa com o var export, eu vou dar o JSON decode, né, no cars, e aí no var export eu vou pegar o nosso JSON, a representação dele, colocar na variável, então printar no nosso arquivo para ficar todo estruturado, igual está esse daqui, não ficar tudo em uma linha só. Para a gente conseguir visualizar melhor o que aconteceu, se deu tudo certo. Beleza, vamos entrar aqui, né? Voltar aqui no Android e vamos executar. Tomara que não dê nenhum erro para a gente não perder tempo. E aí, enviou, vamos ver se enviou, vamos lá no... E criou cars e header, vamos ver o header, tá lá, mega test header, username tinha, além dos que já
estavam setados, né? Ele não, uma coisa que acontece é que ele não sobrescreve, ele coloca o conjunto, você vai colocando, ele vai colocando em fila assim, na lista. Assim que você vai setando, mesmo se você setar com a mesma key, certo? Beleza, o header deu certo, então ele passou aqui sem problema. E aí o cars, como a gente queria, F150 e o nosso spider, né? Então a gente viu uma lista sem precisar do body no formato aí JSON utilizando o lib de SUN, ok? E agora eu vou fazer o que? Vou dar um delay aqui. Todos vão ter uma chamada. Vai ser um pouco ruim. Vou dar um delay de então sleep de 5 segundos, ok? Para mostrar uma das vantagens desse retrofit 2.0, que é o cancel. E eu vou dar o cancel naquela chamada síncrona, ok? A chamada síncrona. Enfim, não, vou dar uma chamada síncrona não, vou mostrar nessa primeira chamada aqui, que ela vai para um outro controlador, porque tem muita chamada vindo nesse controlador aqui. Eu vim aqui e vou colocar 5 segundos. Para ver o que acontece. Volto aqui na primeira chamada, certo? Vou ter que criar uma thread aqui. New thread. Blá blá blá, para me colocar o sleep também aqui. Opa. Start. Run. System clock. Sleep, vou colocar 2 segundos. E aí sim eu vou pegar meu call. Aqui, e vou dar um cancel. Só que eu vou mudar aqui. A gente vai ter um problema, porque os outros estão utilizando ele também. Né? Fazer o seguinte. Ele vai chamar depois. Né? Eu vou chamar direto cancel logo. Vou mudar aqui para call luxury. E aqui eu vou ter que setar de novo, né, esse camarada aqui. Sem problemas. Coloca final para poder acessar ele aqui dentro. Deixa assim. E teoricamente ele teria que chamar esse camarada aqui, né? Só por curiosidade, vamos fazer assim. Ver se ele chama esse daqui também. Só que eu vou pegar o response, o segundo método aqui. Erro body. Tá aqui em response. Beleza, depois de 2 segundos lá tá travando 5. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Só se existe o call não está sendo chamado nenhuma vez aqui, não tá. Executou. Ok, hello world, não modificou porque a gente deu o cancel. E que tal? Erro, get luxury car, socket closed, fechou. Ele não chamou o outro, né? Eu vi alguns complaints, alguns blogs que estavam falando que ele, mesmo quando tinha alguma falha, ele chamava o response também. Só que eu sou o único que estou utilizando, né, dos blogs, dos posts que eu fiz, que eu estou sendo, no caso, mais atual, que estou utilizando o beta 2. Às vezes eles corrigiram isso no beta 2, o restante está com beta 1. Então provavelmente isso foi corrigido, que aparentemente isso era um bug, né? E pelo que eu estou vendo não foi chamado aqui, correto? Então eu vou ficando por aí. Essa aqui foi a ideia, foi mostrar o retrofit. Ele é bem mais fácil do que, enfim, o Foley, por exemplo, que a gente tem que fazer outras configurações. Aparentemente tem mais código aqui por causa da série de testes que eu fiz. Não esquecer de serialize se você tiver objetos alinhados, a não ser que você utilize um outro factory, né, de passe que não seja o de Sun, por exemplo, o Jackson, e ele não tem esse problema, igual a gente teve aqui, ok? No caso da imagem, você viu que eu enviei aqui, eu enviei uma imagem só, deixa eu enviar as outras. Tá aqui o PNG, opa, enviei com o nome errado ainda, deixa eu ver o que eu fiz aqui, que acabou que nem enviou a imagem, né? Vamos corrigir isso aqui. Image,
save car, send header, send image. Peguei o nome da imagem. Ah, o que aconteceu foi isso daqui, ó. No servidor estou esperando outro send image. Binary image, name image, ok? Method, send image, name image, ok. Vamos ver se eu estou enviando dessa forma lá, em name image, binary image. Eu estou enviando invertido. Vamos trocar aqui porque aqui a troca é menor. Binary image. Vamos executar. E agora não deve não ter problema nenhum, né? Executar sem problema. Só tem que tirar o nosso sleep, né, lá do PHP. Ver se está tudo certo aqui. Agora deu zip. Tá lá o nosso zip. E vou vir aqui, vou tirar esse sleep, que não tem necessidade mais dele, que a gente já testou, cancelo. E eu enviei uma JPEG com o formato PNG, sem problema, né? Como eu falei, a gente não tem problema com esse tipo de problema com o bitmap. Só a gente utilizar o compressor lá de PNG, que é o que eu estou utilizando. Voltando aqui, eu posso colocar o do GIF sem problema, e do PNG. O do GIF, no caso, é a praia. Ok? Enfim, se quiser enviar vídeo, transforma o vídeo em bytes, a rede bytes, e envia como uma rede bytes, igual eu fiz aqui. Áudio, a mesma coisa. Vamos executar aqui. Vai enviar o ponto .gif. E aqui tem que aparecer também o nome do carro, porque eu parei de dar aquele sleep, enfim. O cancel não funcionou. E tá aí a praia. Ok. Né? Enviei o GIF sem animação, você vai ter que dar uma buscada aí para saber como é que eu envia com animação, para não perder a animação. Eu vou ficando por aqui, o projeto vai ficar no GitHub. Vou botar lá e vou botar o projeto PHP dentro do projeto Android para não ficar precisando de criar dois GitHub do mesmo projeto, certo? Dois repositórios. Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau!